Capítulo 2º. Das disposições transitórias e finais. Artigo 276. Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta lei, na qualidade de servidores públicos, os servidores estatutários da administração direta, das autarquias e das fundações de direito público, inclusive os interinos e extranumerários, bem como os servidores estabilizados vinculados à consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº CNCO 452, de 1º de maio de 1943. Parágrafo 1º. Os servidores seletistas de que trata o caput deverão manifestar, formalmente, no prazo de 90 dias após a promulgação desta lei, a opção de não integrarem o regime jurídico por esta estabelecido. Parágrafo 2º. Os cargos ocupados pelos nomeados interinamente, e as funções correspondentes aos extranumerários e contratados, de que trata este artigo, ficam transformados em cargos de provimento efetivo, em classe inicial, em número certo, observada a identidade de denominação e equivalência das atribuições com cargos correspondentes dos respectivos quadros de pessoal. Parágrafo 3º. Nos órgãos em que já exista sistema de promoção para servidores seletistas, a transformação da respectiva função será para o cargo de provimento efetivo em classe correspondente. O STF, na DIN número 1.150-2, entendeu que este parágrafo não é aplicável às funções de servidores seletistas, que não ingressaram nelas mediante concurso público. Parágrafo 4º. Os cargos de provimento efetivo resultantes das disposições deste artigo, excetuados os providos na forma do artigo 6º, terão carreira de promoção própria, extinguindo-se à medida que vagarem, ressalvados os quadros próprios, criados por lei, cujos cargos são providos no sistema de carreira, indistintamente, por servidores seletistas e estatutários. O STF, na DIN número 1.150-2, exclui a possibilidade de se aplicar este parágrafo aos servidores seletistas, que não se submeteram a concurso público. Parágrafo 5º. Para efeitos de aplicação deste artigo, não serão consideradas as situações de fato em desvio de função. Parágrafo 6º. Os contratados por prazo determinado terão seus contratos extintos, após o vencimento do prazo de vigência. Parágrafo 7º. Excepcionada a situação prevista no parágrafo 3º deste artigo, fica assegurada ao servidor, a título de vantagem pessoal, como parcela autônoma, nominalmente identificável, a diferença resultante entre a remuneração básica da função anteriormente desempenhada sob o regime da consolidação das leis do trabalho, e a do cargo da classe inicial da categoria funcional para a qual foi transposto. Artigo 277. São considerados extintos os contratos individuais de trabalho dos servidores, que passarem a integrar o regime jurídico na forma do artigo 276, desta lei, ficando-lhes assegurada a contagem do tempo anterior de serviço público estadual para todos os efeitos, exceto para os fins previstos no inciso 1º do artigo 151, na forma da lei. Parágrafo 1º. O servidor que houver implementado o período aquisitivo que lhe assegure o direito a férias no regime anterior, será obrigado a gozá-las, imediatamente, aplicando-se ao período restante, o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 2º. Para integralizar o período aquisitivo de férias regulamentares, de que trata o parágrafo 1º do artigo 67, será computado 1/12 por mês de efetivo exercício no regime anterior. Parágrafo 3º. O servidor que, até 31 de dezembro de 1993, não tenha completado o quinquênio, de que trata o artigo 150 desta lei complementar, terá assegurado o cômputo desse período para fins de concessão de licença-prêmio, inclusive para os efeitos do inciso 1º do artigo 151 da mesma lei. Artigo 278.
Os saldos das contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, dos servidores seletistas que passarem a integrar o regime jurídico na forma do artigo 276 desta lei, poderão ser sacados nas hipóteses previstas pela legislação federal vigente sobre a matéria. Parágrafo único. O saldo da conta individualizada de servidores não optantes pelo FGTS reverterá em favor do Estado ou da entidade depositante. Artigo 279. Aplicam-se as disposições desta lei aos integrantes do plano de carreira do Magistério Público Estadual, na forma prevista no artigo 154 da Lei nº 6.672, de 22 de abril de 1974. Artigo 280. As disposições da Lei nº 7.366, de 29 de março de 1980, que não conflitarem com os princípios estabelecidos por esta lei, permanecerão em vigor até a edição de lei complementar, prevista no artigo 134 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Artigo 281. A exceção de que trata o artigo 1º se estende aos empregados portuários e hidroviários, vinculados à entidade responsável pela administração de portos de qualquer natureza, hidrovias e obras de proteção e regularização, que continuarão a adotar o regime da Lei nº 4.860/65, a legislação trabalhista, a legislação portuária federal e a Política Nacional de Salários, observado o quadro de pessoal próprio. Artigo 282. A diferença de proventos, instituída pelo Decreto-Lei nº 1.145/46, estendida às autarquias pela Lei nº 1.851/52 e Ato 206/76-DPREC, aplica-se ao pessoal contratado diretamente sob regime jurídico trabalhista do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais, vinculado à Previdência Social Federal. Parágrafo único. A diferença de proventos será concedida somente quando o empregado satisfizer os requisitos da aposentadoria pela legislação estadual em vigor e que sejam estáveis no serviço público, a teor do artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal. Artigo 283. Os graus relativos aos cargos organizados em carreira, a que se refere esta lei, enquanto não editada a lei complementar, de que trata o artigo 31 da Constituição do Estado, correspondem às atuais classes. Artigo 284. Ao servidor público civil é assegurado, nos termos da Constituição Federal e da Constituição Estadual, o direito à livre organização sindical e os seguintes direitos, entre outros, dela decorrentes. A linha A, de ser representado pelo sindicato, inclusive como substituto processual. A linha B, de inamovibilidade do dirigente sindical, até 1 ano após o final do mandato, exceto se a pedido. A linha C, de descontar em folha, sem ônus para a entidade sindical a que for filiado, o valor das mensalidades e contribuições definidas em Assembleia Geral da categoria. Artigo 285. No prazo de 180 dias, a contar da data da promulgação desta lei, o Poder Executivo deverá encaminhar ao Poder Legislativo projeto de lei que trate do quadro de carreira dos funcionários de escola. Artigo 286. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 287. Fica o Executivo autorizado a abrir créditos suplementares necessários à cobertura das despesas geradas por esta lei. Artigo 288. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 1º de janeiro de 1994. Artigo 289. Ressalvados os direitos adquiridos, o ato jurídico perfeito, e a coisa julgada, são revogadas as disposições em contrário.